Primeira lei de Newton, lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Então, se nada mover ou se nada parar um objeto que está parado, um objeto que está se movendo, ele vai continuar a fazer exatamente o que ele estava fazendo. Ok? Na física, isso vai ser descrito como uma força resultante sobre esse objeto. A força resultante é a soma de duas forças ou mais forças aplicadas sobre algo. Geralmente, o que vai sobrar é uma diferença se as forças são opositoras, o que vai depender do plano e da questão que suceder. Interessante falar que é possível que o módulo da velocidade de um objeto não mude ao ter uma força resultante diferente de zero. Quer dizer, é possível que o módulo da velocidade de um objeto não mude ao ter uma força resultante diferente de zero, caso a trajetória tenha uma força centrípeta, por exemplo. O que vai acontecer, que eu tentei sintetizar aqui do que eu compreendi, é que, como exemplo, nós temos a Lua orbitando sobre o planeta Terra. Vamos supor que essa Lua está sobre velocidade constante. A velocidade não muda enquanto ela orbita a Terra. Só que as forças, quando a questão não falar de força resultante, mas falar de uma força modular, a velocidade modular, se ela falar de velocidade modular ou não falar de força resultante, isso pode ser aplicado aqui na seguinte questão. Quando a Lua orbita um planeta, existe uma força, que é a força da Lua, agindo em direção a esse planeta. Isso aqui é um exemplo de força centrípeta. E a força perpendicular, que seria aqui. É isso que vai fazer a força ser centrípeta, né? Ser uma trajetória circular. Nesse caso, a força resultante é diferente de zero. Mas a velocidade, o módulo da velocidade, não vai mudar. Somente o módulo. Beleza. Aqui eu coloquei uma explicação sobre o que seria a força externa e força resultante, para fazer sentido com a revisão. A gente tem que a força é um impulso ou uma atração exercida sobre um objeto por outro objeto. Então, a força vai ser um impulso ou ali uma tentativa de movimento, de movimentação exercida sobre outro objeto. A unidade usada para força são os newtons, ou simplesmente N é a unidade do Newton. Eu já coloquei mais aqui embaixo. Que um Newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo. Então, um Newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo. Continuando onde que eu estava. Já a força externa é uma força que se origina de fora de um objeto, porque a força interna a um objeto não pode gerar variação em seu movimento geral. A gente vê também que é uma exceção aqui na questão da Lua, porque a força gravitacional exercida, na verdade, na Terra, então seria assim. Certo, faz mais sentido agora. Então, a força interna ao objeto não pode gerar variação em seu movimento geral. A força resultante ela é expressa com esse símbolozinho, que é o símbolo de soma,
se eu não me engano, é o sigma, é a força total exercida sobre um objeto, como eu coloquei ali em cima antes da explicação do site. Então, se diversas forças agem sobre o objeto, a força resultante é a soma de todas as forças. Então, em um plano, a gente vai definir geralmente qual lado é positivo. Então, se tiver aqui um vetorzinho, é para indicar que nesse plano a direita é positivo. E aí o objeto geralmente é colocado aqui. Então, se a força exercida para esse lado é positivo, e se a força exercida para esse lado vai ser negativa. E a gente vai fazer uma soma dessas forças para dar a nossa força resultante. Aqui eu já tem um exemplo, que é o exemplo do site. Se uma caixa de burritos congelados tivesse uma força de magnitude 45 newtons, sendo exercida pela direita, e uma força de magnitude 30 newtons, sendo exercida pela esquerda, a força resultante na direção horizontal seria... Então a gente faz o vetorzinho, faz o plano. Aqui já fui eu que tentei desenhar alguma coisa para exemplificar, facilitar o aprendizado, no caso do meu aprendizado. Força para a direita é 45 newtons, a força para a esquerda, aqui eu coloquei 45, seria uma força resultante igual a zero, mas no exemplo está 30 newtons. Isso aqui foi que eu coloquei depois, para exemplificar outra questão. Então, se a força para a esquerda é 30 newtons e a força para a direita é 45 newtons, a gente vai fazer um cálculo aí de matemática básica para determinar qual é a força resultante horizontal. Então, 45 menos 30, porque 45 está para a direita é positivo, e 30 está para a esquerda, se opondo. E o resultado é 15 newtons. Então, a gente vai ter que a força resultante horizontal vai ser 15 newtons. Aqui eu achei interessante a gente falar que é claro, é uma redundância, mas escrever dá uma ajuda para clarear os pensamentos. Então, o objeto tem aceleração constante nula, não significa que ele está parado. Então, é bem importante frisar que a aceleração constante nula significa que ele está parado, não significa que ele está parado. Caso a força resultante sobre um objeto seja zero, então se a força resultante for zero, esse objeto terá aceleração nula. Então, essa partezinha aqui dentro dos travessões é só para lembrar do que eu estava falando. Significa que a velocidade vetorial é constante, não muda. Se a velocidade vetorial constante for zero, aí sim o objeto está parado. Então aqui é para a gente fazer uma diferença. Se a questão falar que a aceleração constante é nula, isso não quer dizer que o objeto está parado. Mas se dizer que a velocidade vetorial constante for nula, aí sim a gente tem que ter em mente que o objeto está parado. Então a gente tem que ficar ligado aí entre as palavras aceleração e velocidade, até porque são conceitos distintos. Aqui já começou a falar um pouquinho sobre massa, só para exemplificar que a propriedade de um corpo parado ou que a inércia é a propriedade de um corpo permanecer parado ou permanecer em movimento, que vai fazer que aquele corpo permaneça em algum estado. Mais uma vez como exemplo, é mais difícil variar o movimento de uma pedra grande do que de uma bola de basquete. Então aqui é para exemplificar somente que alguns objetos têm mais inércia que outros. Nesse caso, a pedra grande vai ter mais inércia do que a bola de basquete, já que a inércia do objeto é medida por sua massa. Quanto mais massa, mais difícil acelerar. Então a gente pode ter aqui a inércia. Vou escrever aqui. Inércia é igual a massa.
exemplificar um pouco a proporcionalidade. Aqui já tinha alguns exemplos interessantes. Um elevador está sendo puxado para cima com uma velocidade vetorial constante. Enquanto ele se move, com a magnitude da força para cima exercida pelo cabo, que é exemplificado por Fc, força do cabo, se comparada à magnitude da força gravitacional para baixo, Fg no elevador. É maior, é menor ou é igual? Aqui tinha uma interrogação que apagou. Tem esse elevadorzinho que está se movendo para cima. Vou até fazer um símbolozinho. Está se movendo para cima. Ele está se movendo com a velocidade constante. E a pergunta é: a força do cabo, ela vai ser maior, ou vai ser menor, ou vai ser igual que a força gravitacional? Aí aqui a gente já se liga. A gente pode pensar que por ele estar em movimento para cima, que foi minha confusão inicial, ele tem que ter uma diferença de força entre esses dois, a força gravitacional e a força do cabo. Só que como a velocidade é constante e a nossa simplificação é só entre a nossa questão é só entre essas duas forças, a força do cabo é exatamente igual à força gravitacional. Isso porque a velocidade vetorial é constante. Fala aqui força vetorial constante. Ou seja, a força resultante tem que ser igual a zero para a velocidade ser constante. Para isso, as duas forças se contrapondo têm de ser iguais. Igual a gente viu, como são duas forças, elas têm que ser iguais, porque elas estão indo uma na direção contrária à outra, para a força resultante ser zero e a velocidade ser constante, ou seja, a velocidade não mudar. Se a força do cabo fosse maior do que a força gravitacional, isso ia significar que ele ia estar acelerando para cima. Então a velocidade não ia ser constante, ela ia ser exponencial. Aqui já fui para a segunda lei de Newton. Não vou terminar hoje a segunda lei de Newton. Vou passar por outras coisas. Não vai ficar muito fresco na mente. Mas o que vai acontecer aqui na segunda lei de Newton é que o Newton vai estabelecer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Sempre lembrando que a força é um vetor e a aceleração é um vetor. E que massa vezes aceleração é uma força resultante, não é uma força. Certo? Então a gente não pode agir quando surgir uma questão com várias forças agindo várias sobre um objeto, a gente não pode fazer ali separadinho quanto cada força vai ter de massa ou de aceleração, vai implicar nessa massa ou nessa aceleração. A gente tem que ter uma força resultante, o resultado da soma de todas essas forças, para enfim calcular o que for preciso aí com a massa e a aceleração. Aqui a gente vê como uma força pode implicar em um objeto, pode agir sobre um objeto para fazer ele ficar em movimento. E a gente tem uma explicação matemática para isso, uma proporção matemática para isso. Então a gente vai ter que a força é diretamente proporcional não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional a massa. Isso aqui vai ter que clarear um pouco mais na minha mente e eu continuo um diáriozinho de blog nos vlogs.